Olá, bora conversar sobre um assunto que, olha, mexe com a vida de todo mundo? A gente vai falar sobre o que acontece quando um contrato não é cumprido. O nome disso no direito é inadimplemento. E ele é bem mais comum e presente no nosso dia a dia do que a gente costuma pensar. Pois é, essa é a grande questão, né? A nossa sociedade inteira funciona na base de acordos, desde os mais simples, como comprar um pão, até os mais complexos, como alugar uma casa. Mas e quando a coisa não sai como combinado? O que acontece? Bom, a lei tem respostas bem claras para isso, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender direitinho, a gente separou a nossa conversa em 5 partes, ok? Primeiro, vamos definir o que é o inadimplemento. Depois, a gente vê os tipos que existem, de quem é a responsabilidade, quais as consequências, e por fim, a gente fecha com alguns detalhes financeiros importantes. Vamos nessa? Então, para começar, vamos botar os pingos nos is. O que a lei realmente quer dizer com inadimplemento? Olha, a definição aqui é super precisa. Inadimplementa não é só não fazer o combinado, é não cumprir a obrigação do jeito certo. E o que é o jeito certo? É cumprir no tempo, no lugar e da forma que foram combinados. Qualquer coisinha fora disso já pode ser um problema. E esse exemplo aqui é perfeito para a gente entender essa sutileza. Imagina só, alguém encomenda uma peça específica para o maquinário. Aí o fornecedor entrega uma peça de qualidade até superior, só que ela não encaixa. Ou seja, mesmo sendo melhor, ela não serve. O cumprimento foi insatisfatório. Isso é inadimplemento. Viu como a precisão é fundamental? Beleza, agora que a gente já sabe o que é o inadimplemento, vamos ver que ele não é uma coisa só, não. Basicamente, ele se divide em 2 tipos e as consequências são bem diferentes para cada um. O primeiro tipo é a mora. Pensa nela como aquela pizza que chega atrasada no sábado à noite. É chato? É. Houve uma falha? Sim. Mas a pizza ainda está ali, quentinha, e quem pediu ainda quer comer. Ou seja, o cumprimento, mesmo atrasado, ainda é útil para quem ia receber. Isso é mora. Agora, o inadimplemento absoluto. Ah, aí a história é outra. Pensa num buffet de casamento que simplesmente não aparece. Não adianta nada ele querer entregar os salgadinhos no dia seguinte, né? A festa já passou. Aquele serviço se tornou totalmente inútil. O momento era a essência do negócio. Esse quadro aqui deixa tudo bem visual, bem claro. De um lado, na mora, a gente tem o atraso. O contrato continua vivo, mas vai rolar uma compensação pelo tempo perdido. Do outro lado, no inadimplemento absoluto, a gente tem a impossibilidade. Aí, geralmente, o contrato acaba. E a conversa vira outra. É sobre indenizar todo o prejuízo causado. Ok, chegamos na nossa terceira parte. E a pergunta agora é bem óbvia. Se deu ruim, quem paga a conta? De quem é a culpa? A lei também tem uma lógica para isso. O mais comum, claro, é a mora do devedor. É quando ele atrasa. E aí, ele não só continua obrigado a entregar o que prometeu, como agora também tem que pagar pelos danos do atraso, como juros, por exemplo. E olha só que ponto importantíssimo. A partir do momento em que ele atrasa, o risco da coisa se perder, mesmo que por acidente, passa a ser todo dele. O jogo vira. Mas olha que interessante. Nem sempre a culpa é de quem deve. Existe também a mora do credor. Sabe quando isso acontece? É quando a pessoa que tem que receber acaba dificultando o pagamento. Por exemplo, não aparece no lugar combinado ou se recusa a aceitar o produto certo. Aí a situação inverte. O devedor não tem mais que pagar juros e a responsabilidade por conservar o objeto também diminui. E agora vem uma virada na nossa história. Porque a lei sábia reconhece que às vezes as coisas simplesmente acontecem e nem sempre tem um culpado. É aqui que entram o caso fortuito e a força maior. Pensa num desastre natural, uma enchente que destrói o estoque, ou uma greve geral de caminhoneiros que para o país. São coisas que simplesmente não dá para evitar ou prever. Nesses casos, a regra geral é que o devedor não pode ser responsabilizado, afinal, não foi culpa dele. Certo, vamos agora para a quarta parte, as consequências no bolso. Quando tem um culpado pelo inadimplemento, a lei define direitinho como esse prejuízo vai ser calculado. A pergunta é essa: qual é o preço de não cumprir o que foi combinado? E a resposta não é, vamos ver. Não, é uma espécie de fórmula que está na lei, pensada justamente para tentar reequilibrar as coisas. Quem nos guia aqui é o artigo 389 do nosso Código Civil. Ele diz que a reparação tem que ser completa. Quem descumpre paga, na ordem, as perdas e danos, os juros, a atualização monetária para corrigir o valor do dinheiro no tempo e, se a coisa for para a justiça, os honorários do advogado da outra parte. É uma conta completa.
Tá, mas o que são essas perdas e danos? A lei divide em duas coisinhas: o dano emergente, que é o prejuízo direto, o dinheiro que saiu do bolso, e os lucros cessantes, que é aquilo que a pessoa, de forma razoável, deixou de ganhar por causa do problema. Pensa num taxista que leva o carro para a oficina e o mecânico atrasa a entrega. Ele não perde só o valor do conserto. Ele perde o dinheiro das corridas que não pôde fazer. Isso é lucro cessante. Chegamos na nossa última parte. Agora a gente vai dar uma olhada em dois detalhes financeiros que são super comuns nos contratos e que fazem toda a diferença quando as coisas dão errado. É muito, mas muito importante não confundir os juros. De um lado, a gente tem os juros compensatórios, que são tipo o aluguel do dinheiro, sabe? É a remuneração por alguém estar usando um capital que não é seu. Já os juros moratórios são outra coisa. Eles são uma multa, uma penalidade específica pelo atraso no pagamento. E para fechar, vamos falar das arras, que todo mundo conhece como sinal. É aquele dinheiro que se dá no começo para fechar negócio, para garantir que vai dar certo. A regra aqui é simples e direta. Se quem deu o sinal desiste, perde o dinheiro. Agora, se quem recebeu o sinal é que desiste, aí tem que devolver o valor em dobro. É uma forma de já deixar combinado o prejuízo em caso de desistência. E a gente termina com uma provocação, uma reflexão. A gente viu as regras, elas são lógicas, buscam ser justas, mas e na vida real? Especialmente em tempos de crise, em momentos difíceis. Será que essas regras conseguem sempre encontrar aquele equilíbrio perfeito entre a obrigação de pagar uma dívida e a dignidade da pessoa que está devendo? É uma pergunta que não tem resposta fácil e que mostra como o direito está sempre vivo, sempre se adaptando à realidade.